Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa terça, dia 15 de abril, já é véspera do nosso jogo contra o Corinthians, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vou te atualizar das últimas informações do nosso Fluminense Futebol Clube e também vamos trazer para você aqui uma pequena análise do que foi a reunião ontem em Laranjeiras do Conselho Deliberativo do clube em relação ao processo de transformação de SAF. Será que foi um grande tiro no pé ontem? A gente vai te contar depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria estar diante da presença de todos vocês. Terça-feira, 15 de abril, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, com todo carinho e sempre com todo respeito, agradecer a presença, agradecer a parceria de cada um de vocês. Obrigado pelo que vocês proporcionam para o nosso canal do nosso Tricolor, beleza? Se você puder nos ajudar, deixa o like. Se você é um inscrito do canal e está vendo esse vídeo, você tem toda a força de apoio para deixar o like nesse canal aqui, beleza? Se você ainda não é inscrito, faz a tua inscrição, é de graça. Isso ajuda demais a nossa caminhada de crescimento para a gente atingir os nossos próximos objetivos. Deixa o teu comentário e também, se você puder, compartilha esse conteúdo com outros tricolores. Gente, quero falar para vocês a respeito de Fluminense e Corinthians amanhã, quarta-feira, já tem jogo, né? Hoje é o último treinamento, decisivo treinamento para o Renato Gaúcho montar o melhor Fluminense possível para enfrentar o Corinthians amanhã na Neoquímica Arena às 19h30 com transmissões. TV aberta na TV Record às 19h30. Não perde isso que eu estou te falando aqui agora. Também vai passar no YouTube na Cazé TV. Agora, se você tem preferência de ver pelo pay-per-view, vai passar na Premiere, beleza? Então, não perde essa transmissão de amanhã, tá bom? Amanhã talvez eu deva reagir a esse jogo com vocês aqui da onde eu vou estar assistindo essa partida, beleza pura? Informação para vocês que eu acho que é muito importante. Thiago Silva tá fora do jogo de amanhã e tá fora por pelo menos 30 dias do Fluminense. Será que vai voltar depois dos 30 dias na primeira semana? Não sabemos. A lesão foi na coxa e o Fluminense deu prazo mínimo para retorno de 30 dias. E sobre Hércules? Meu colega de canal, Vitor Lessa, apurou a informação de que Hércules fez os exames médicos e não foi constatada lesão. Então, ele está disponível, Fagner, para quarta-feira? Acredito que ele possa até estar disponível, mas ele deva ser poupado para poder não agravar nenhum tipo de qualquer lesão. Acredito que tenha tido um desgaste, né, que fez com que ele fizesse o exame, mas não apontou lesão. Então, tu não vai forçar um jogador na quarta-feira. Você vai sacar esse cara e vai falar assim, ó, descansa. Descansa para o final de semana. É a decisão mais acertada a ser tomada. Até mais coerente. Então não pode vacilar. E a gente não pode perder muitos jogadores nesse momento. A gente sabe que a gente tem que ter um autocontrole. Por isso que é importante gerir bem a questão do elenco. Então, Hércules não tem lesão e provavelmente está fora do jogo de amanhã. Então, a princípio, a gente tem 2 jogadores do time titular que não vão jogar amanhã contra o Corinthians. E no lugares de Hércules e de Thiago Silva, quem entra vai ser decidido hoje no treinamento no CT Carlos Castilho por Renato Gaúcho. Acredito eu que Thiago Santos e Facundo Bernal saem na frente dos outros demais companheiros, tá bom? E tem um outro detalhe, Martinelli saiu contra o Santos no último domingo porque teve um cansaço muito grande, jogou em muita alta intensidade. Talvez Martinelli seja poupado e aí entre o nonado, tá? Talvez. Não tô aqui dando nenhuma certeza para todos vocês. Mas acho que a gente vai ter um time muito diferente contra o Corinthians e isso não nos enfraquece e também não tá querendo dizer que a gente vai lá para Neoquímica Arena para poder perder. Não. O Fluminense vai
para competir e vamos tentar buscar os 3 pontos, buscar aí a 3ª vitória seguida dentro do Campeonato Brasileiro, tá bom? Ao longo dessa terça-feira eu trago para vocês mais informações mais concretas sobre qual time talvez que a gente pode ter amanhã contra o Corinthians, beleza pura? Deixa eu te passar aqui um pouco da reunião que aconteceu ontem nas Laranjeiras do Conselho Deliberativo para transformação do Clube Fluminense em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Ontem eu assisti na íntegra as 4 horas, mais de 4 horas de apresentação da diretoria nessa reunião do Conselho Deliberativo. E 2 assuntos eles seriam debatidos, a SAF e sobre questões do Mundial de Clubes. Só que o tema SAF foi tão, abordado, porque é um tema muito, delicado. É um tema que é para se ter muito cuidado, porque eu quero já deixar bem claro com todos vocês aqui. É um caminho sem volta. É irreversível, tá? Então, foi o que falaram lá. É um caminho sem volta. Se vender, já era. Se der certo, ótimo. E se der errado, já era. Então, é um tema que requer muita calma, muita sabedoria para se tomar qualquer decisão. E dentro de tudo que foi falado, dos conselheiros que eram a favor da diretoria, na implementação da SAF, teve conselheiros também que eram da oposição e eram veemente contra a SAF nesse momento. Talvez por causa que não são a favor da diretoria. E aí a gente entende que sempre vai haver atos políticos. Isso sempre vai haver, tá? Mas vamos lá. Quero passar para vocês aqui alguns tópicos importantes sobre o que aconteceu ontem lá nessa reunião do Conselho Deliberativo nas Laranjeiras, na condução do processo da transformação do clube em SAF. Quem conduziu tudo foi o vice-presidente na apresentação dos slides, Matheus Montenegro, e depois quem trouxe uma palavra foi o presidente Mário Bittencourt. Tanto o presidente quanto o vice-presidente do Fluminense destacaram que ainda não receberam proposta, tá? E mantém a busca por investidores. Isso que eles falaram ontem. E aí, dentro dos tópicos, o que ficou abordado? Ficou abordado que o investidor que vier para o Fluminense, que vai adquirir o Fluminense, ele precisa reconhecer a grandeza do Fluminense. Esse é um dos pontos. Outro ponto, ter compromisso com a excelência da base, tá? Mais um ponto, ter uma visão competitiva por títulos, ter uma conexão emocional, prioridade em performance esportiva. Portanto, a preferência é por um tricolor para poder ser o investidor da SAF. Aí, eu quero fazer uma pergunta entre aspas aqui. A preferência é por um tricolor ou é uma exigência? Porque o que já foi veiculado na mídia é que já houve interessados em investidores no Fluminense. Parece que um grupo árabe, e eu não sei se teve alguém dos Estados Unidos, mas o Fluminense fechou a porta, porque o Fluminense quer que seja a preferência por investidores tricolores. Como ele fechou a porta, eu tenho uma pergunta. É uma preferência ou é uma exigência? Fica a pergunta. Pergunta minha que eu tô fazendo, tá? Que eu perguntaria para a diretoria tricolor. E aí, o investidor ficou definido que ele vai assumir as dívidas do clube. Mais de 850 milhões de reais. Ele vai assumir, é uma coisa, né? Se ele vai quitar, já é outra coisa. E muito me preocupa porque a gente tem ouvido, né? É claro que eu estou aqui repetindo para vocês aquilo que eu ouço. Não fui atrás de nada. Mas a gente ouve dizer que algumas SAFs
elas não estão quitando dívida. E pelo contrário, as dívidas estão aumentando. Isso preocupa, porque isso também pode acontecer com a nossa instituição. Infelizmente, é algo que pode acontecer. Outra coisa que o investidor teria, sabe, que fazer no clube, melhorar a infraestrutura do CT Carlos Castilho e também melhorar a infraestrutura de Xerém. Outra situação, faria investimentos recorrentes na aquisição de atletas e folha salarial, garantindo a competitividade, além de capital de giro, assumindo o risco quanto ao montante de venda dos atletas. Isso também foi falado lá. Aí uma observação importante aqui. Laranjeiras, no entanto, ficaria com o clube associativo. Então Laranjeiras está fora de fazer parte da SAF. Ok? Então Laranjeiras fica com o clube associativo. Garantiu também voto aos sócios para definir a transformação em SAF, tá bom? E negaram que haja uma condicionante para que o presidente Mário ele venha a ser, tá, o CEO da empresa, da SAF, nessa transformação. Então negaram que o presidente Mário tenha colocado essa condicionante. Gente, o que eu quero falar para vocês? Ontem eu assisti toda a reunião do conselho do deliberativo do clube, mais de 4 horas, fiquei bem cansado, né? Foi muito cansativo, mas era importante assistir. E nesse momento, tá? O que mais tem dentro de mim, como um torcedor apaixonado pelo nosso clube, é incerteza. Eu tenho dúvidas, porque a minha maior preocupação é que o Fluminense ele venha sair prejudicado nessa história de transformação de SAF. Para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro foi comprado pelo Ronaldo Fenômeno. Depois de um período, na minha opinião, curto, o Ronaldo vende a SAF do Cruzeiro para o Pedrinho, que é um milionário, né? Multimilionário das redes de supermercados em Belo Horizonte. Este faz um investimento alto para poder montar um time do Cruzeiro até então forte. Mas a gente está vendo o quanto que o Cruzeiro está decepcionando esportivamente, porque isso é futebol, isso pode acontecer, mas o investimento foi altíssimo e fez com que o Pedrinho do Cruzeiro viesse a público. E esse mesmo multimilionário que investiu muita grana, em pouquíssimo tempo também já demonstrasse algum tipo de arrependimento. E o que isso pode gerar, Fagner? Na minha humilde opinião, tá? Eu não entendo quase nada. Mas nesse mundo, cara, ninguém é maluco de ligar o isqueiro e queimar dinheiro. Ninguém é maluco. O que eu acho que pode acontecer no futuro próximo, no Cruzeiro? Acho que o Pedrinho pode tirar o cavalo dele, sabe, da corrida. Vou tirar meu time de campo. O que ele vai fazer, Fagner? Ele vai encontrar um jeito de vender o Cruzeiro. Ué, Fagner, mas ele não é cruzeirense roxo? É. Ele vai deixar de ser cruzeirense roxo? Não. Mas por que ele vai fazer isso, Fagner? Porque ele viu que o negócio é complicado. Então tem as preocupações, meus amigos. E para ser sincero para vocês, nesse momento, acredito que não seja só eu, tem muita gente muito preocupada com tudo isso, entendeu? E eu não sei de verdade, sabe? Eu não sei. Acho que se eu fosse sócio, não sou do clube, para ter direito a voto, a minha opinião seria, nesse momento, votar não. E tentaria encontrar um outro método para que o nosso Fluminense pudesse, sabe,
ter uma retomada de uma forma diferente, de uma outra visão. Tô levando para vocês aqui humildemente a minha opinião. Queria ouvir aqui o teu comentário, beleza? Comenta aí ao longo dessa terça. A gente volta com mais informação. Tamo junto, grande abraço.